Há pessoas aqui que vêm em busca de ouvir uma palavra. E eu hoje tenho uma palavra para você, que veio aqui esta manhã para ouvir. Primeira coisa que vamos fazer é mudar de posição. A segunda coisa que vamos fazer é abrir no livro de Josué, capítulo de número 1. Estou descobrindo que eu estou lendo até com esse óculos aqui, que não estou precisando do outro. Estou ficando legal, estou de olho em você, meu filho. Estou enxergando muito. Josué, capítulo 1. Mas se eu colocar esse outro, melhora. Agora melhorou um pouquinho aqui. Josué, capítulo de número 1. Vou pedir que você não leia além do que eu vou ler, para que nós possamos meditar um pouquinho. Versos 1 e versos 2. Josué, capítulo 1. Deus fala a Josué e não só fala. O que ele fez mais? Anima-o. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Até esse ponto. Vamos ler mais uma vez para você gravar. E aqui você já começa a iniciar. Ser um servidor de Moisés já é muita coisa, e depois ocupar o lugar é muito, né? Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo. Que coisa fantástica. Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora e passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu te dou, que eu dou, aliás, aos filhos de Israel. Senhor, abençoa a nossa mente, os nossos ouvidos, nosso coração para ouvir a Tua palavra nesta manhã. Mesmo que a gente já saiba todo o livro de Josué, mas Senhor, permita-nos ser humildes para ouvir novamente aquilo que a palavra do Senhor diz através do Teu servo. Usa, meu Deus, como um instrumento tão somente para ajudar a Tua igreja nesta manhã a ter uma visão mais profunda ainda do que aquela que já tem. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Podeis sentar? O tema é obediência forma os vencedores. Só 2 pessoas disseram amém, viu? Repita comigo. Obediência forma os vencedores. Portanto, eu quero convidar os irmãos para olhar no espelho dos vencedores. Olhar no espelho dos vencedores.
eu acho que isso é importante, que foram usados de maneira toda especial por Deus, atendendo aos propósitos que o Senhor tinha para formar uma geração que obedeça, ou que obedecessem, ou queriam obedecer a sua palavra. O vencedor é aquele que tem habilidade para ouvir a palavra de Deus. É mais importante você ouvir do que falar. Aqueles que têm habilidade para ouvir bem, eles sempre aprendem mais. E aqueles que antes de ouvir começam a falar, ele mostra a sua incapacidade de aprender. Ouça bem, isso é muito sério. Sério mesmo. Aqueles que param para ouvir e não contestam, pode até esperar para falar mais tarde, mas primeiro ele tem que ouvir e analisar aquilo que está ouvindo, para que ele possa depois expressar de maneira correta as suas ponderações. Uma das coisas que aconteceu nesta semana com um homem que gosta muito de falar, e quando ele fala, ele quer que ninguém interrompa. E o homem falou: fala baixo, tem um microfone aí. E ele não gosta do que ouviu. O senhor não foi chamado para falar, para ouvir. Isso é duro para uma pessoa que fala muito, né? Você ouviu essa semana? Uma pessoa foi enquadrada, não deixou exaltar, porque ali não era um palanque político. Ali estava diante de um juiz. E diante de um juiz, você não foi chamado para falar, para ouvir. E ele foi bem enquadrado para que pudesse entender que ele não estava num palanque. Então eu estou dizendo que a nossa habilidade no ouvir é melhor porque você ouve e você cria capacidade para falar. Quando nós estamos no banco de sala de aula, no caso, é necessário que o aluno não fale durante o tempo que os professores estão falando, ensinando. Todo aluno que fala, começa a conversar e já falando com o colega do lado, ele é fraquíssimo. Ele não consegue assimilar o que o professor fala e ensina. E depois terá dificuldade da execução, porque ao ouvir, você traz para dentro do seu coração, da sua mente, e você se torna capacidade de ouvir depois. Os vencedores se revelam que maneira? Na hora das dificuldades. Ouça bem isto. Os vencedores se revelam na hora da dificuldade. Sempre foi assim, é isto que acontece. O vencedor, ele é capaz, no momento de luta, de enfrentamento, ele é capaz, ele fica habilitado para vencer. O vencedor, ouça bem, eu vou falar só essa palavra muitas vezes, repita comigo: o vencedor não olha para os derrotados. Tem gente que nem abriu a boca. Repita comigo: os vencedores não olham para os derrotados. O que é que você aprende com derrotado? Nada. Derrotado não tem nada. E quando você começa a olhar para os derrotados, você começa a discutir problemas e você acaba sendo influenciados
pelos derrotados. Ouça bem, isso eu estou falando, vou falar devagar. Hoje é dia das mães, eu posso ficar até meio-dia, que não tem problema, que as mães estão em casa preparando o almoço dela, graças a Deus. Ou vai lá para a churrascaria do Oasis, que eu nem sei como é que é lá, que há muitos anos que eu não vou. Repita comigo: os vencedores, mais uma vez, não olha para os derrotados, porque este não é o nosso espelho. Os vencedores olham para as mãos de Deus, para o poder de Deus, para a graça de Deus. Todo vencedor está fixo em Deus, no contexto nosso. Eu não estou falando eu estou falando do nosso contexto. Os vencedores olham para Deus. Deus tem todo o poder. Você crê nisso? Todo o poder. Então o vencedor sempre acha uma brecha em Deus para ser abençoado. Mas o derrotado, ele usa uma linguagem: eu acho que Deus se esqueceu de mim. Eu acho que Deus está zangado comigo. Isso é o papo de derrotado, ou papo de rebelde, que não obedece e depois quer se valer para ser abençoado. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. Vencedores olham para o poder de Deus. Josué foi chamado para assumir o lugar de um vencedor. Glória a Deus. Ele não foi chamado para ocupar o lugar de um derrotado. E você suceder um bem-sucedido é difícil a benção, né? Porque você tem que ser além daquele que já foi. Isso é muito sério, irmãos. Ele assumiu o lugar de um vencedor que, após fazer um trabalho tão grande, ele organizou o povo, ele deu as leis, ele tinha recebido de Deus esta missão, e mais do que isso, ele tinha preparado um escudeiro. Todo bem-sucedido prepara um bom sucessor. Esse amém é fraquíssimo. Todo vencedor prepara um bom sucessor. Vamos pensar um pouquinho sobre isto. No livro de Deuteronômio, que você não precisa mexer, está aí aberta já. Dá uma olhadazinha comigo aí, por favor. Capítulo 34, verso de número 6. Mas eu queria ler todo o contexto. 34, verso 1, está aí na sua página. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cimo de Pisga, que está defronte de Jericó, e o Senhor lhes mostrou toda a terra de Gileade até Dan, e todo Naftali, e a terra de Efraim, e de Manassés, toda a terra de Judá, até o mar ocidental, e o Neguebe, e a campina do vale de Jericó, a cidade da palmeira, até Zoar. Disse-lhes o Senhor, promessa de Deus, Deus tinha prometido, disse o Senhor, esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo, a tua descendência darei, e eu te faço vê-lo com os próprios olhos. E ele diz, porém não irás para lá. Olha para mim. Eu quero saber quem é bom de Bíblia. Por que é que Moisés não foi até a terra prometida?
É tanta gente falando que eu nem sei. Porque Deus tinha dito a ele para falar a pedra, a rocha. E ele é igualzinho a você e eu, crente, que tem hora que ainda fica com a raivinha, não tem? Quantos aqui tem hora que ainda tem uma raivazinha? Quantos inocentes eu tenho aqui? Não levante a mão, inocente. Tem inocente que não levanta a mão. Tem hora que a gente dá vontade de dar uma picada, né? Ouça bem, eu disse a você que os vencedores obedecem. Os vencedores colocam as mãos no olhar de Deus. E Deus tinha dito, Moisés, fala. E ele bateu, mas bateu enraivecido. E aquilo tirou a oportunidade, porque não foi pela idade, porque Deus tem como prolongar. Entendeu? Ele podia prolongar, mas ele não falou, ele bateu na rocha. Por isso é que aconteceu. Mas eu achei até legal o reconhecimento de Deus na vida deste homem. O que acontece? O Senhor, versículo 5, assim morreu Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor, e este o sepultou num vale da terra de Moabe, defronte de Betel, defronte de Bet-peor, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. E tinha Moisés a idade de 120 anos, jovem, quando morreu. E não lhe olha para mim, e não lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Então ele estava bom. Mas Deus disse a ele, agora, o povo está no momento que eu preciso levá-lo. E você vai ficar por aqui, mas a grandeza daí dá origem ao primeiro versículo e 2 de Josué, que nós lemos. O que diz? Dispõe-te, Moisés, servo do Senhor, e falou José, o que ele falou? Moisés, meu servo é morto, dispõe-te agora e passa este Jordão, e tu e este povo, a terra que eu te dou aos filhos, você tem que agora se levantar, tomar posição, porque a partir de agora o povo estará ao seu comando. Os vencedores, ouça, repita, os vencedores são pessoas em quem Deus confia. Fala, Espírito Santo, esta manhã. Deus não trabalha com gente que só olha a derrota. Deus não trabalha com gente que só olha a miséria. Deus trabalha com pessoas que são capazes, têm espírito de vencedor. Quando Deus chamou Josué e deu ordem dizendo, levanta-te e leva o povo para a terra que eu prometi. Uma das coisas que me chamou a atenção, Josué não ficou ponderando. Josué não ficou mostrando para Deus dificuldades. Ele não ficou dizendo, Senhor, mas assim não dá. Assim não posso. Ele não fez isto. Ele levantou. Deus só pode trabalhar com pessoas que se levantam para fazer aquilo que precisa fazer, e isto vale para todas as áreas da nossa vida. Repita comigo, você vai ser bastante usado. O vencedor não olha para a dificuldade. Porque, na verdade, se você ficar olhando dificuldade, você deixa de fazer alguma coisa. Você não pode. Uma coisa... Eu estou com um problema, uma gripe na garganta, enjoadinha. Quando nós trabalhávamos na roça, eu trabalhei,
Você nunca foi pobre, graças a Deus. Eu trabalhava na roça. Eu tinha meus calcanhares todo rachado, só andava descalço. Aqui alguém sabe o que é bicho de porco? Horrível. Ele entrava naquela rachadura, fazia uma casa ali, criava, às vezes sangrava. Tem gente que está falando, cara feia, por quê? Graças a Deus que você não passou por isso. É horrível. Andava descalço, meu pé era um casco de burro. E eu saía sol quente, semeando. Todo mundo, os preguiças, ficavam em casa. Pior coisa que eu já fiz nessa vida é plantar algodão. Horrível. Você planta algodão, e eu preparava a terra, os boi aravam a terra, eu preparava, plantava, depois começava a crescer, vinha formiga. Sabe o que é formiga? Que é a formiga cortadeira? Subia, numa noite ela derruba 3, 4 pés, acaba. E eu tinha que ir para lá 9 horas da noite para ver se elas saíam, para botar fomicida no lugar. Enquanto a turma queria ficar em casa deitada. Não, algodão dá muito trabalho, tem que ir lá à noite. Mas quando chegava na festa de São João, eu tinha dinheiro. E eles não tinham nada, tinha que pedir papai. Porque quem não trabalha não tem o direito de ter nada. Você planta na terra e tem que olhar para o céu para chover, para molhar. Aí nasce. Outra coisa pior é quando o algodão dá a maçã que abre e a gente catar aquelas maçãs e botar. Gente, você para catar 30 quilos de algodão, você tem que ser bom demais. E eu catava algodão para vender aquilo. E os camaradas ainda botar aqueles pesos na balança que rouba. Eu falei, mas eu como diga comigo, o vencedor é esperto. Não é golpista, ele é esperto. E ele mandava assim, você só pode colher, eu trabalhei catando algodão para os outros, só pode colher depois que o sol estiver quente. O fazendeiro fica dormindo. Eu e um colega estavam lá 6 horas da manhã, cheio de sereno, molhou o algodão todo. E de vez em quando arrancava uma maçã verde e botava ali. Digo, o vencedor é esperto. E eu conseguia catar 40 quilos e o outro também. Devia ter uns 5 quilos de água, mas isso é outra coisa. Diga para mim, o vencedor não fica dormindo. O vencedor não olha dificuldade, ele olha possibilidade. Por isso que Jó disse, chegaram para Jó, a mulher dele, amaldiçoa esse Deus e morre. Estava doida para ficar viúva ela. É verdade, o marido dela todo doente, tu está doida, mulher. Ele disse, eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia! Ele vai me levantar, ele vai me dar nova postura. O vencedor olha para a mão de Deus. Ele enxerga possibilidades. Estou olhando para o relógio, porque eu sei que o frango está no forno lá, eu não vou atrapalhar o forno. Um fato. Eu li uma literatura esses dias, eu estou lendo alguns livros de gente que venceu, porque eu não leio coisa de derrota eu não leio. Diz o seguinte, certo dia, um grupo de rapazes chegou um para o outro e falou assim, fulano, vamos subir no alto daquela montanha, porque quando chegamos lá em cima, quando o dia começa a clarear, você vê o sol nascer lá embaixo, é uma coisa mais linda que você possa imaginar. É mesmo? É. Só tem que subir de noite, porque você vai sair daqui 11 horas da noite para chegar lá em cima antes do dia clarear. Aí começaram. Quando chegou no meio, quase metade da montanha para subir,
baixou um temporal. E um deles começou a dizer assim: vamos voltar porque o temporal é muito forte. Aí o outro falou: não, nós temos que olhar o sol. Mas essa chuva vai está nos machucando muito. Não, olha para trás, vamos seguir. Aí agarraram e vai, você vai com a gente. Vai. Aí quando chegou no alto, ele disse: agora olha lá para baixo. Estava tudo inundado. Se ele tivesse voltado, ele ia morrer afogado lá embaixo. O vencedor não olha para trás. Glória, obrigado, irmão. O vencedor não olha para trás, porque nada que ficou para trás vai te ajudar, a não ser se você tem alguma herança lá, depois fala comigo. A gente discute o problema depois. Os medrosos não conseguem vencer. Ouça, estou falando várias coisas, brincando, mas falando. Os medrosos não se arriscam, não vencem. Porque para você vencer, tem que se arriscar algumas coisas. Senão se você nunca foi para o Amazonas pescar, nunca queira ir. Se você é medroso. Primeira vez que eu fui para lá, eu estou lá dentro do barco, é um hotel, um barco-hotel, a gente fica numa... É uns belichezinhos que você dorme, o último dorme com a cara no teto, encostado, o nariz chega a bater na tábua de cima. 11 horas da noite baixou o temporal. Aqueles relâmpagos, eu falei, aí eu comecei a medrar. Eu falei: Senhor, onde é que eu estou? O que eu vim fazer aqui? Mas eu não tinha como voltar. Mas no outro dia, foi a melhor pescaria. Tudo claro, o sol saiu, joguei meu anzol, peguei peixe à beça. Então, você tem que enfrentar os desafios. Tinha um escuro lá, ele era militar aposentado, que está recebendo aquela grana sem fazer nada. Eu sei que aqui não tem nenhum deles, graças a Deus. Ele só ia parar para fotografar os passarinhos, folclórico, fotografando onça, zebra, que eles estão andando lá. No segundo dia ele enjoou. Eu quero voltar. Diga, você escolhe o que você quer morrer, ou afogado ou comido por onça, porque está a 400 quilômetros da terra e só tem mata e água. É um desafio. Os medrosos não conseguem visualizar o além, ficam prisioneiros. Vamos voltar para o texto. Josué, fique tranquilo que eu vou, se depender de mim o frango não vai queimar não. Verso 1 até 9. O vencedor enfrenta os desafios. Vamos lá. Verso 3. Promessa de Deus: todo lugar que pisar a planta dos vossos pés, eu vos tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Repita comigo o verso 5, promessa para você também: ninguém te poderá resistir, porque como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei. Verso 6, mais uma para os vencedores: ser forte,
porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos teus pais. Versículo 7, leia. Então somente, mais uma vez, ser forte, corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. E ele diz mais, dela não te desvieis, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejais o quê? Bem sucedido por onde andar. Verso 8, igreja, leia. Não cesse de falar deste livro. Medita dia e noite, para teres o cuidado de fazer segundo que tudo que nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho. Versículo 9 encerra. Não te mandei eu? Sê forte, corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, aonde? Por onde quer que andares. Aleluia! Pode aplaudir, porque é para o Senhor, irmão. Pode aplaudir, isso é para Deus. O vencedor é uma pessoa que se desafia a si mesmo. O vencedor tem esta garra. O vencedor tem promessa de Deus. Repita mais uma vez comigo. Verso 10 a verso 15, que está escrito aqui, eu não vou ler para não tomar muito tempo, mas eu queria que você lesse depois. O vencedor, repita comigo, o vencedor tem voz de comando. O vencedor, ele tem voz, ele enxerga a possibilidade. Agora, a pessoa que olha para o fracasso, para trás, ele só fica olhando o fracasso dos outros e ele não é capaz de se arriscar a fazer alguma coisa. Eu já tive comércio e tem gente que tem medo de abrir um comércio aqui perto de mim. Rapaz, você quer vencer no comércio? Fique, aquela música daquele Newton Nascimento. O artista tem que ir aonde o povo está. Que poesia! Conhece aquela música? Que o artista tem que ir onde o povo... Se você botar o comércio lá num lugar isolado, você não vende nada. Tu tem que ficar no meio do foco, porque todo mundo vai. Agora você tem que ser bom. Você tem que aprender a negociar. Se você é aquele comerciante, fica assim. Se eu tenho isso assim, está em falta. Tem isso assim, ainda não chegou. Está morto. Está morto. Você tem óculos, lente, uma armaçãozinha mais barata. Eu tenho aqui até aquela que é 2 por 10. Aí depois você mostra aquela de 100, que é melhor ele comprar de 100, que a outra quebra à toa. Estou brincando com a moça ali, que tem ótica, né? Não é assim? O senhor tem borracha para panela de pressão? Não, não tem, mas tem para amortecedor. Ouça bem que eu vou te dizer, nunca diga para o seu cliente não. Se você não tem, diga, olha, amanhã você pode vir que eu vou separar para você. E vai buscar. Você vai lá, compra no outro e bota um lucro pequeno em cima e vende. Mas você nunca deixa o freguês ir para a loja do outro, porque se ele for lá, ele vai ser bem tratado e ele não volta mais na sua loja. Eu sei que aqui tem muito comerciante. Meu estofado é o melhor. Estou brincando que vendia estofado, fabricava. O meu estofado, você senta, não sente dor na coluna, porque ela te quebra logo a coluna. Você está entendendo? O alfaiate, o senhor sabe fazer calça? Eu sou muito bom em camisa, mas eu vou tentar fazer calça. O senhor tem uma amostra aí, ele vai, pede um outro para fazer e cobra a diferença por fora.
acima de tudo, tem que ser esperto. Estou falando com o alfaiate ali. Repita comigo. Os vencedores não olham para as tempestades. Ele sobe para ver o sol nascer. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Estou falando para os vencedores. E estou falando para animar aquele que tem, às vezes, dificuldades. Eu vou terminar dizendo que o vencedor tem uma visão nítida de Deus. O vencedor, ele sabe que Deus pode. E ele vai avançar porque ele está confiado no Senhor. Ele é como águia. O vencedor é como águia. A águia fica voando, apreciando. Vê onde está a presa e pousa e fica olhando. A hora que a presa descuida, ela desce. Tal. Enxerga mais. A águia enxerga. O vencedor tem que estar enxergando, tem que estar atento ao que está acontecendo ao seu redor. Se você é comerciante, você tem que ver o que está dando certo. Você presta atenção nos outros. O cara ali está dando certo pra caramba, eu vou pegar junto com ele, eu vou arranjar também. Foi daí que surgiu os camaradas vendendo. Você vai comprar um disco de Roberto Carlos? Eu sou o cara. Mas se você for comprar um disco do Roberto Carlos, quanto é que custa? Não, pode falar, estou brincando que eu não vou antigo. 15. $30. Mais ou menos 30. Você vai lá no camelô, na Nilo Peçanha, você compra por 5. Só que é pirata. Está entendendo? O cara é esperto, rapaz. O cara, ele, de vez em quando, leva uma carreira da polícia, mas isso é outra coisa. Eu quero terminar dizendo para você, irmãos queridos, não coloca seu olhar em derrota, coloca seu olhar em vitória. Essa palavra não pode falar com o pastor Lauremi. Pastor Lauremi de Niterói, se você falar essa palavra com ele, ele vai te bater. Porque a sua mulher chama Vitória. Então você não pode ficar com o olho. Ouça bem, vou terminar. Coloque os seus olhos sempre na possibilidade. Sempre. Já fiz tanta coisa nessa vida, só não consegui seguir de cego porque não achava cego. Já fui motorista de táxi. Motorista de táxi é um cara chato. Nem todos, aqui tem alguns que são bons. Está até aposentado. Mas naquele tempo a gente ficava numa fila e tinha um telefone. Mas a gente também podia, se o passageiro chegasse lá atrás, ele podia sair. Porque o cara queria ficar na frente. E quando eu via um passageiro que chegava lá, rejeitado por um, por outro, eu digo, essa é a minha. Ela chegava lá atrás, o senhor pode me levar? A corrida é pertinho. Eu digo, mas é claro que eu estou aqui para isso. Entra. Chegava lá, só pela minha boa vontade, ela pagava a corrida e ainda dava gorjeta. Eu saía dali, pegava logo outro passageiro. Quando eu voltava no ponto, já tinha dado 4, 5 corridas, e o cara estava lá no ponto, ele esperando. E eu arranjava cliente. Por quê? Porque o cliente gostava do tratamento, e quando chegava lá, me procurava. Terminar, agora vou terminar mesmo.
dia eu estava na fila, 11 horas da noite. Lá em Niterói tinha uma favela chamada Favela Brasília. Na Engenhoca, lugar ruim. Lugar que só dava perigo demais. E chegou 3 camaradas estranhos lá. Você quer me levar lá na Engenhoca? Meu horário agora já não está dando. Eu estou medroso. E eu estou lá. Meu carro direitinho, meu carro era um Fusca de 4 portas, bonito. Eu chego, ô parceiro, você me leva lá na Engenhoca? Eu digo, em que lugar? Nova Brasília. Eu digo, mas primeiro eu tenho que acertar um negócio com você aqui. Eu levo você lá. Mas quando eu chegar lá, você primeiro espere eu manobrar o carro. Porque aí você vai dizer que a barra está limpa para mim voltar, tá legal? Entrou, rapaz, 2 atrás e 1 na frente. Fui embora. Conversando com ele. Passei numa pinguela de tábua. Lá tinha uma pracinha na favela. É aí mesmo, companheiro. Eu digo, oh, que legal. Acendi o luz, cara. Pagou a corrida em dobro. Manobrei, oh, parceiro, tá limpo, pode ir embora. O que você está rindo? Que a perna ficava assim no acelerador. Escapei. O vencedor, ele arrisca. Ele não fica olhando para trás. Que você saia nesta manhã daqui com este espírito de vencedor. As empresas vão voltar a funcionar. Vai abrir porta de emprego daqui a pouco outra vez para todo mundo. Você crê nisso? Então vamos ficar de pé. Cadê os nossos músicos?